E aí, amados de Jesus, para quem não me conhece, eu sou a Sara Scremin e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, eu vou fazer um programa com vocês que a gente vai estudar um livro do Meyer Pearman, que é esse aqui, que é muito interessante. Chama Através da Bíblia, livro por livro, ou seja, nós vamos estudar 66 livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Eu vou explicar para vocês certinho tudo isso, porque às vezes a gente quer se aprofundar mais na parte, sabe, da Bíblia e tudo mais, em estudos bíblicos, e às vezes o que a gente aprende na igreja não é assim, tipo uma novidade pra gente, às vezes a gente até sabia, né, a gente aprendeu assim na internet, enfim. Mas esse livro aqui, ele é fantástico, ele é incrível. Minha mãe, quando ela fez seminário teológico, Vale da Bênção, ela estudou esse livro e foi uma bênção. Então, se você quer fazer um programa, um plano anual de ler a Bíblia em um ano, leia esse livro acompanhado desse livro, que é totalmente fantástico. Eu super aprovo. E eu estou lendo ele. Eu parei em Levítico, mas eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse livro. Vocês vão entender um pouquinho sobre esse livro conforme eu vou contando. Então, o que nós vamos falar sobre isso? Nós vamos falar sobre o ano que ele foi escrito, porque vocês, não sei se vocês sabem, mas a cronologia bíblica, ou seja, de Gênesis e Apocalipse, não foi escrita exatamente naquele tempo. Tipo assim, não é Gênesis, depois vem Êxodo, depois Levítico, depois Números, igual aquela musiquinha que a gente aprende. Na Bíblia, sim, mas ela foi escrita diferente, sabe? Tem, por exemplo, se eu não me engano, Jó é depois de Gênesis, sabe? Então, assim, são escritas com anos diferentes. E aqui ele fala exatamente o ano que foi escrito. Fala sobre o autor do livro e tudo mais. E nós vamos começar esse plano, então eu vou fazer 66 vídeos, mas vão ser vídeos alternados. Por que alternados? Para não ficar uma coisa maçante só, né? Só sobre estudo bíblico. Então, vai ter vezes que eu vou trazer louvores para vocês, vai ter vezes que eu vou ministrar alguma palavra que eu estou sentindo no meu coração, que Deus ministrou comigo, e assim por diante. Então é isso, galera. Vamos começar. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, ativa o sininho para receber as notificações e me acompanhe. Eu fiz um plano comigo, eu prometi pra mim mesma que eu ia pegar firme dessa vez no YouTube e eu não ia deixar negligenciado esse canal, porque esse canal maravilhoso, não o meu canal, mas o YouTube é uma plataforma maravilhosa de evangelismo e nós podemos levar a palavra de Deus e isso é incrível. E esse livro aqui, gente, eu super recomendo, de verdade. Se vocês quiserem ler, eu não sei se existe PDF na versão, no modo PDF, mas deve existir sim. Mas baixem e se aprofundem. Eu vou ler bem resumidamente, tá? Vou fazer um resumão sobre isso. Meyer Pearman, o que acontece? É um aluno que conta sobre o saudoso irmão Meyer Pearman, ou seja, que ele já havia falecido, e ele é o ex-professor no Instituto Bíblico. Ele foi um judeu que se converteu a Cristo, ele teve apenas 44 anos, ele morreu com 44 anos. É um verdadeiro romance. Pela sua extrema simplicidade cristã e dedicada ao amor de Jesus, de quem foi um dos mais ardorosos discípulos, ainda vive no coração de milhares de seus admiradores. Nascido a 19 de dezembro de 1898 em Edimburgo, na Escócia, de pais israelitas, o jovem primogênito Meyer, tal qual um Saulo de Tarso, passou os primeiros anos da sua educação na escola hebraica, aos pés de rabinos que lhe inculcaram os ensinos férreos do judaísmo tradicional, das escrituras do Antigo Testamento e da língua hebraica. Ou seja, ele era judeu, mas aí ele começou a se aprofundar na Bíblia, e aí ele até abandonou o judaísmo e ele começou a ser protestante. Mas enfim, isso é só os traços biográficos do autor, se vocês quiserem ler. Tá bom, eu não vou ler para não me estender muito nesse vídeo, mas vamos começar. Sobre o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Então vamos lá. O que é Gênesis? Este livro é bem definido pelo seu título, Gênesis, que significa princípio, porque é a história do princípio de todas as coisas, o princípio do céu e da terra, o princípio de todas as formas de vida e de todas as instituições e relações humanas. Tem sido chamado viveiro das gerações da Bíblia pelo fato de nele se encontrarem todos os começos de todas as grandes doutrinas referentes a Deus, ao homem, ao pecado
e a salvação. O primeiro versículo anuncia o propósito do livro. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os israelitas, a quem foi primeiramente dirigida a mensagem do livro, aprenderam que o Deus da Palestina era também o Deus de todos os países e que o Deus de uma nação, Israel, era também o Deus de todas as nações. Ora, sendo ele o Deus e criador de toda a terra, devia por fim tornar-se o redentor de toda a terra. O livro relata como se tornou necessária a redenção, devido a ter o homem pecado e caído nas trevas, que nós conhecemos a história de Gênesis, da Adão e Eva, do pecado, da desobediência, rebeldia, o que o Deus... E como Deus escolheu uma nação a fim de que levasse a luz da verdade divina às demais nações. Então, gente, o que fala sobre Gênesis é a história de redenção. É um povo que pecou, mas se redimiu, mas, só que Deus, ele deu, por exemplo, por que nós trabalhamos? Porque na palavra de Deus diz que Deus falou para Adão e Eva que do suor do rosto dele, eles comeriam sustento. Então, ou seja, eles teriam que trabalhar para se sustentarem. Antes era Deus que sustentava, E aí eles teriam que trabalhar, eles teriam que ralar para poder se sustentar. Quem é o autor do livro? Moisés. Olha que interessante. Moisés é o autor do livro de Gênesis. Esfera de ação, da criação até a morte de José, abrangendo o período de 2.315 anos, de cerca de 404 a 1.689 a.C. O conteúdo de Gênesis gira em torno de 9 fatos principais. 1. A criação. 2. A queda. 3. A primeira civilização. 4. O dilúvio. E 5. A dispersão das nações. Então aí é só isso mesmo, gente. Depois vai falar sobre a criação, ele explica certinho. E o interessante é que tudo que está no Velho Testamento, muitas coisas, é o que haveria de vir no Novo. Então, o velho é a sombra do novo. Então assim, são 66 livros, porque são 27 do Novo Testamento e 39 do Velho Testamento. Mas é só isso mesmo que eu queria falar para vocês um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos contar mais um pouquinho sobre a história esse professor. E olha que interessante. Ele recorda que nesses dias os alunos compravam a Bíblia como nós a temos e arrancavam o Novo Testamento do livro, pois não lhes era permitido lê-lo por ser considerado espúrio. Ou seja, os judeus eles não permitiam ler a Bíblia porque eles eram considerados como se fosse como que eu posso dizer, uma pessoa herege, sabe? Era heresia, falava heresia, porque os judeus não acreditam na Bíblia. O estudante maior distingue-se pelas qualidades excepcionais de rara inteligência e perspicácia. Aos 14 anos, sozinho, aprendeu a língua francesa, poder de frequentes consultas à biblioteca pública, conhecimento que muito lhe valeu nos dias da Primeira Guerra Mundial, ocasião em que serviu como intérprete no exército norte-americano na França. Jesus, a luz do mundo, guiava os passos do jovem Mayer em direção ao santuário, como ele posteriormente costumava dizer. Depois a família dele mudou para os Estados Unidos da América, e ele encontrava ele esperava encontrar melhores condições de vida, mas na cidade de Cincinnati, passeando em determinada rua, foi fortemente pressionado por um letreiro na fachada de uma igreja evangélica que dizia: igreja aberta, entre, descanse e olhe. Por instante quis entrar, mas logo abafou o impulso que certamente era inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, ele acabou não entrando. Depois de anos, já convertido, ele teve a oportunidade de entrar nessa mesma igreja e agradecer a Deus por tê-lo dirigido no caminho da luz da vida. Quando ele servia no exército, ganhou o Novo Testamento, que leu com muito interesse, estando a sua alma em procura ardente de certa satisfação por área desconhecida. Após a Segunda Guerra Mundial, ele foi residir em São Francisco, na Califórnia. Certa noite, ao passear, foi sua atenção despertada por um grupo de crentes da fé pentecostal que dirigia um culto em praça pública de frente de um salão. Em outra noite, novamente perto, para ouvi-los e teve a coragem de entrar nesse salão de cultos. Ficou grandemente impressionado pelos hinos alegres cantados em louvor a Deus, hinos que muito... Enfim, aí ele ficou muito feliz, tudo bem, Aí ele estava deitado na cama dele, ele acabou assistindo o culto. Ele acabou deitado na cama e ele foi vencido por uma sensação de remorso, sentindo fortemente a sua culpa perante Deus. Logo depois de um culto, sair da igreja, ficou parado perto da porta ouvindo o último hino. Então, assim, vai contar sobre a história
Conta sobre a história da conversão dele. Mas é só isso, senão eu vou me estender muito aqui, eu não gosto de vídeos longos. Mas é isso, galera, eu só queria falar pra vocês. Você viu que interessante? Leiam a Bíblia, sabe? Leiam a Bíblia para vocês se encherem do Espírito Santo. Leia a palavra de Deus para se encherem da fé, porque na palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia ela é incrível, como eu já disse, ela é a Constituição do Reino de Deus, é uma carta escrita de um pai para um filho, é um manual de instrução e também é o único livro que o autor se apaixona pelo leitor. É o único livro que nós temos a companhia do autor. E é incrível, cara, é incrível. É lindo. Não é à toa que a Bíblia é best-seller. Ela é o livro mais vendido do século, do mundo. Não existe nenhum livro que foi vendido como a Bíblia. Outras traduções e tudo mais. Mas é isso, galera. Deixe seu like se você gostou. Ativa o sininho para receber as notificações. Se inscreva no canal e fica por dentro de tudo que acontece aqui, tá bom? Foi um prazer recebê-los. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amo vocês. Amo a vida de vocês. E eu vou trazer também pra vocês, antes que eu me esqueça, eu nem falei pra rodar a vinheta, né, hoje. Deve ser porque eu não tenho vinheta, felizmente. Ainda não temos vinheta, vou ficar devendo pra vocês, mas nós vamos ter. Orem, por favor, para que eu consiga um editor massa que possa editar pra mim, porque eu não consigo. Enfim, gente, então eu queria falar que eu vou trazer um estudo pra vocês bíblico, que em um dia você vai ter muita coisa que vocês não entendiam, coisas profundas sobre a Bíblia. Eu vou explicar para vocês sobre a divisão dos livros, que é Pentateuco, tem os menores, os maiores, enfim. Eu vou deixar isso para depois, beleza? Um beijo, fiquem com Deus, amo a vida de vocês, Jesus ama a vida de vocês e eu também.